ele traz uma reflexão que é, em relação ao que eu estou me dedicando, o que eu me dedico de fato? Eu realmente me dedico ao que eu digo que é importante? E aí o que é importante para cada pessoa é pessoal, não tem uma coisa universal que seja importante, ou até pode ter, mas o meu objetivo não é definir o que é mais importante, mas o importante é o que é importante para você. Em relação ao que é importante para você, você dá, você coloca a energia devida, o tempo devido ao que é importante. Se o trabalho é importante, ali está mais tempo, mais energia, mais comprometimento. Se a família é importante, ali está mais tempo, comprometimento. Ou seja, o pilar da dedicação te convida a considerar o, o quanto você está cumprindo, fazendo aquilo que de fato é importante. Alguém pode perguntar, como que eu identifico o que é de fato importante para mim? Normalmente vem da relação com as emoções, vem do eu emocional. A Portal Iluminar escreveu, existe uma permissão interna de prosperar, como identificar e não se sabotar. Então, legal, obrigado pela pergunta, Portal Iluminar. Quando a gente fala de permissão interna para prosperar, eu vejo uma primeira camada, a relação com a tristeza. Eu vou falar dos pais também, só para... antes de eu olhar para a relação com os pais, eu olho para a relação comigo mesmo. Então, se eu tenho uma tristeza que eu não cuido, eu tenho uma dor. Quem tem uma tristeza acumulada, o que ela vai fazer com o dinheiro? Às vezes o dinheiro vai aumentar a dor, porque a pessoa tem dinheiro e a tristeza continua lá. Muitas pessoas acham que se tiver dinheiro, vai ficar bem, vai ficar feliz. Aí a pessoa consegue e continua infeliz. Então, eu digo que a primeira permissão interna para prosperar vem do autocuidado. Então, para eu me permitir prosperar, viver plenamente, ter satisfação, porque prosperar, viver plenamente e ter satisfação andam juntos, certo? É que se tiver satisfação, a questão do prosperar fica em segundo plano. É que a gente associa o prosperar ao ter satisfação. Se a gente cuida do eu emocional, essa satisfação, essa paz interior vem, e aí a questão do prosperar vem depois, ou vem como consequência. A nossa mente associa que o prosperar vai ser fonte de satisfação. Por quê? No momento atual, não tem a prosperidade que a pessoa quer, então ela pensa, estou sofrendo porque falta dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu não vou sofrer. Será? A descoberta das pessoas ao conseguirem o que elas querem é que não é bem aquilo que elas queriam. E nem sempre é fácil ter essa consciência. Então, o primeiro convite é, se você não estiver bem agora, não vai ser o que você vai conquistar daqui a um ano. Ah, eu vou ficar milionário daqui a um ano e minha vida vai mudar. Será? Porque aí você fica milionário daqui a um ano e daqui a um ano você tem mais problemas. E aí, não, quando eu for bilionário daqui a 5 anos. Aí passa 5 anos e você é bilionário e está com mais problema, porque está conseguindo o que quer, mas não tá encontrando satisfação agora. Então, eu digo que a primeira permissão para prosperar, ela é a permissão para se cuidar agora. Se não tiver satisfação agora, ter sofrimento é não aceitar o que está acontecendo. Então, não ter satisfação agora, como eu vou prosperar se eu não estou cuidando de mim? Esse cuidar de si é cuidar das feridas emocionais, é cuidar da tristeza, é cuidar do medo. Eu vou deixar mais específico. Cuidar do eu emocional que está triste, cuidar do eu emocional que está com medo. Se eu não cuidar do que eu estou sentindo agora, não vai ser conquistas que vai fazer passar. A tristeza que eu sinto não é porque falta alguma coisa. A tristeza que eu sinto é porque eu tenho a tristeza. E eu não cuidei dela ainda. E normalmente a tristeza vem da infância. Então, se eu não resolver agora com o que eu sinto, não vai ser uma conquista. Por isso que eu digo que a primeira permissão para prosperar ou para encontrar mais satisfação precisa vir dessa permissão para se cuidar, para olhar para dentro, para
eu estou dizendo, é possível, não é uma coisa de outro mundo. Eu sei que tem abordagens de terapia baseada mais no conversar, que leva muito tempo, mas tem vários caminhos. A questão é, se você não quer esperar muito tempo, você pode escolher caminhos que são mais focados em resultado. Então, existem terapias breves focadas em resultado. A constelação familiar é uma delas. A hipnose é outra, a programação neurolinguística é outra. Então, primeira permissão para prosperar, o autocuidado. Se eu não cuido de mim, quer dizer que eu não mereço cuidado. Se eu não mereço cuidado, por que eu vou merecer dinheiro? Depois, aí, relação com os pais, que é quem lá na infância não deu o cuidado na medida que você gostaria. Se a gente está vivo hoje, é porque a gente recebeu minimamente cuidado. Mas a nossa mente, influenciada pela propaganda, pelos filmes, etc., tem uma ideia de como devia ser, como os pais deviam ser. E quando a gente tem essa ideia de como os pais deviam ser, a gente não aceita eles como eles são. Não aceitar os pais como eles são também é não aceitar a gente como a gente é. Cobrar os pais ainda alguma coisa é não assumir a própria responsabilidade de se cuidar. Então, a segunda permissão para prosperar ou para ter satisfação, eu estou colocando que se você tiver satisfação, prosperar vem depois, vem como consequência, e talvez diminua a importância. E se você já tiver cuidado das suas emoções e estiver satisfeito, é mais fácil prosperar, se ainda assim for o que você quer, mas diminui a pressão para isso. Você deixa de condicionar ter mais dinheiro para ter felicidade. Você pode reconhecer que essa felicidade está em você cuidar de você e sentir bem. Que não é a quantidade, não são as circunstâncias externas, não são as circunstâncias externas que definem a satisfação, são as internas. Então, a primeira, relação com as emoções, cuidar delas, sentir prazer em estar consigo, cuidar de si. Segunda permissão, relação com os pais. Aceitar pai e mãe do jeito que eles são, se manter na posição de filho ou filha em relação aos pais e, se tiver excluídos na família, incluir. Além desses dois níveis, também tem o passado. O passado no sentido dos ancestrais, ancestralidade, gerações passadas. Avós, bisavós, tataravós. Então, muitas vezes o passado, esse passado da família, teve escassez, teve sofrimento, teve perda, teve muita dor. E a gente ainda está vinculado com essa dor. Então, é necessário olhar para isso e honrar esses antepassados de uma outra forma. Em vez de honrar com a escassez, com o sofrimento, você pode perceber que eles também foram felizes, eles também tiveram satisfação, mesmo tendo sofrimento. E você pode focar também na satisfação que eles tiveram de passar a vida adiante. E você pode perceber que os antepassados ficam mais felizes se você está bem. Se você se coloca em sofrimento para honrar quem veio antes, eles não ficam bem. E é como se você estivesse invertendo a ordem, se colocando como maior. Aí, claro, a escassez não passa. Então, eu diria que o cuidar de si, relação com os pais, relação com a família e antepassados. Que esses três passos são indispensáveis. E aí, mas e as crenças limitantes? Alguém pode perguntar, e as crenças limitantes? Se você cuidar de você, a tristeza diminui. É a tristeza e o medo que alimentam as crenças limitantes. É que a gente tem medo da tristeza. Então, a tristeza e o medo que alimentam as crenças limitantes. Eu trabalho as crenças limitantes sem precisar trabalhar com elas. Eu trabalho o que está por trás delas. E por trás das crenças limitantes está o medo e a tristeza. Então, quando se olha para a tristeza e o medo por trás das crenças limitantes e cuida da tristeza e do medo, elas diminuem.